E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal do YouTube de Marco Mercado Fotografia, dessa vez com o nosso convidado Felipe Gonçalves, hipnoterapeuta clínico com especialização em neurociência, pós-graduação em psicologia positiva pela UPUC e possui uma formação avançada pela Omni Hypnosis Training Center, um dos maiores institutos de hipnoterapia do mundo, especialista em ajudar as pessoas a superar depressão e ansiedade de forma natural por meio da hipnoterapia. Bem-vindo! Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito curioso com esse tema. Eu falei em bastidores contigo que acho que foi o podcast que eu fiz maior quantidade de perguntas no menor tempo possível. Quero que você me fale um pouco de você, de toda a tua carreira, como você chegou à hipnoterapia, para que conheçamos um pouco mais de ti. Legal. Obrigado pelo convite. Muito honrado em estar aqui. Gosto muito de falar do tema. E falo para quem está assistindo a gente o seguinte: do que adianta a gente estar à disposição o computador mais caro e mais complexo do mundo se a gente não tem manual de instruções, não é assim? Verdade. O cérebro tem tantos detalhes, a neurociência está avançando mais e mais, só que a gente mal sabe operar esse negócio. E eu falo que a hipnoterapia é uma das coisas que eu conheço que colocam você no poder, colocam você no controle. Então te ensinam a operar, a fazer isso trabalhar a seu favor. Né? E você falou dessas formações todas. Já ajudei somando pacientes, somando palestras, somando mentorias. Já ajudei mais de 4.000 pessoas. Nossa. Continuo estudando. Faço um trabalho com alguns médicos do Hospital das Clínicas, do Hospital Sírio-Libanês, de hipnose. E é um trabalho que vem aí há muito tempo, né? Traduzir livros para português. Então, no Brasil é novo. Tem umas décadas aí, mas claro que a gente recebe as coisas depois. E pude traduzir livros de hipnoterapia clínica e livros de meditação da atenção plena, o famoso mindfulness, né? Que hoje virou moda esse negócio. É né? verdade. Então, não quero rasgar minha seda, mas eu venho fazendo muita coisa nessa área para ajudar as pessoas. É muito legal fazer isso. Quando a gente fala de hipnoterapia, qual é o campo de ação da hipnoterapia? De que trata? Quais Legal. são as classes de hipnoterapia que você trabalha e que tem? Legal, excelente pergunta, Marco. E eu falo que a hipnoterapia, só para fazer uma contextualização, a hipnoterapia faz uso de hipnose. Né? A gente fez algumas brincadeiras agora há pouco, né, para você ver como é que a mente funciona. A hipnoterapia faz uso de hipnose, e hipnose é um estado interior da mente, de foco, imaginação e concentração. Eu estou lendo um livro, eu estou em hipnose, eu estou vendo um filme, eu estou em hipnose. Claro, a hipnose pode ser mais profunda, um estado meditativo, é mais profunda a hipnose. Né? Eu estou em oração por muito tempo, não deixa de ser um estado de hipnose, um estado da mente. Então, quando você fala da hipnoterapia, a hipnoterapia segue várias linhas possíveis. A hipnoterapia é algo antigo. A hipnoterapia, as origens da hipnoterapia remontam aos templos gregos e egípcios há muito tempo atrás, há mais de 5.000 anos. A coisa veio se desenvolvendo, passou por magnetismo, falava-se de magnetismo, de transmissão de força magnética, só que as coisas foram mudando durante o tempo e a linha da hipnose se dividiu em duas. Ficou o jeito da hipnose magnética, de olhar, etc. e tal, e outra linha de estudo que é uma linha cognitiva, que é a linha que eu sigo. Né? Então, grandes pensadores, grandes nomes vêm lá do século XVII, XVIII até XIX aí, e a bagagem toda está lá, tudo começa lá. Só para contextualizar tudo isso, então a hipnoterapia que eu faço está baseada nesses processos cognitivos, uma hipnoterapia de sugestão, né? Então uma hipnoterapia em que a pessoa precisa estar acordada e ela não dorme nunca, né? Não que é o conceito que a gente tem de que vai ficar dormido inconsciente, Exato. né? Tem filmes de Hollywood fabulosos em história, em enredo e tudo mais, mas quando falam de hipnose, não rola, né? Às vezes chega a ser fantasioso e até de entretenimento, pois né? é. Um deles se chama Corra, um ótimo filme, que faz uma crítica ao modelo de escravatura americano, lá no passado, uma bela crítica sobre isso, o filme premiadíssimo no Oscar. E um outro filme que não tem tradução em português, se chama Hypnotic, né? Ou hipnótico seria assim. Só que eles retratam a hipnose de uma forma fantasiosa. Estala os dedos, a pessoa dorme, a pessoa cai no chão, isso é uma grande balela, né? Então, para contextualizar, o que eu faço, eu posso ajudar muitas pessoas em questões emocionais, né? Então, a hipnoterapia ajuda em tudo que é emocional. Coisas mais fáceis da gente identificar: depressão, ansiedade, insônia,
fobias, compulsões. E tem coisas que as pessoas não sabem que é emocional e também é. Então, por exemplo, a fibromialgia, né? Aquelas... Os aspectos mentais chegam a somatizar no corpo, né? Exato. Então, muitas das coisas, doenças que a gente sofre fisicamente é resultado de traumas e coisas que a gente vai deixando como estresse, né? Depressão, traumas passados. Exato. Então, assim, tem doenças... A fibromialgia, a medicina não conseguiu fechar um diagnóstico ainda via exame do que é a fibromialgia. Exames não conseguem detectar o que é a fibromialgia. Então, por exemplo, uma outra questão aí é o bruxismo. A pessoa trava os dentes, né, para dormir, e tem outros nomes, trisma, etc., mas ela trava, e aí isso é tratado por meio de medicamentos ou da plaquinha, né, para poder soltar. Mas aí, isso também pode ser emocional. Eu falo pode ser porque a gente sempre tem que investigar bastante, Claro. mas pode ser emocional. Então, respondendo a tua pergunta, tudo que tem um componente emocional, uma questão emocional, a hipnoterapia pode ajudar. Que legal. Quando falamos em hipnoterapia, como ela pode substituir outras terapias? Ótimo. Quais são os benefícios que tem contra outras terapias? Legal. Ótima pergunta, adoro essa pergunta. E eu vejo muita coisa por aí. Eu vou entrar já, vou colocar minha parte ácida aqui, que não tem jeito. Eu tô no Instagram ali, Felipe Gonzalez Oficial, amo no Instagram, moro no Instagram, mas eu vejo por aí as pessoas clamando coisas bizarras. Não só sobre a hipnoterapia, mas sobre outras terapias. Eu vou te curar em X sessões, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vejo coisas dantescas, bizarras, etc. E N adjetivos aí. Mas a hipnoterapia é melhor ou pior? Não, ela é diferente das outras terapias. É uma proposta diferente. É uma proposta diferente. Todas as terapias são muito maravilhosas. Então a proposta da psicanálise é sensacional. É um baita processo de autoconhecimento. E sessão por sessão você vai tirando aquelas cascas da cebola e você vai se conhecendo e vai olhando mais e mais. Ou a TCC, amo a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Via você questionar os seus pensamentos, ela te ajuda a você questionar o que está acontecendo, será que isso é verdade ou não, o seu modo de pensar, né? Não só o conteúdo, mas a forma. Todas as terapias são boas. Mas a hipnoterapia, Marco, tem uma proposta diferente das outras. A hipnoterapia bebe de uma teoria que a gente chama de brief therapy, ou terapias breves, né? Tem grandes proponentes das terapias breves, um deles é um israelense chamado Moshe Talmon. Hoje ele roda o mundo dando palestra e ensinando esse tipo de terapia. Então, a hipnoterapia bebe de um conceito de terapia breve, que é uma terapia que vai resolver algo que está pegando fogo naquele momento. Não sei se dá para esclarecer. Então, mas eu vou largar outras terapias? Ou eu vou largar remédio, etc.? A resposta é não e depende. Não do Felipe. Eu não sou psiquiatra para pedir para ninguém largar remédio ou começar, isso é da minha esfera. Vamos deixar para quem é competente e informado nisso fazer. E outra, eu tenho várias pessoas que fazem terapias tradicionais e mesmo assim fazem hipnoterapia. Então Pode são ser um trabalho diferentes. multidisciplinário, né? Isso. É um trabalho multidisciplinar, é um trabalho que as coisas se somam, né? Eu falo que quanto mais, melhor. Sim. Puxa, eu tenho condições, legal. Então eu estou fazendo uma psicoterapia tradicional, eu estou fazendo yoga, eu estou fazendo meditação, estou fazendo outras coisas, e também estou fazendo hipnoterapia porque eu preciso entender aquilo de forma aguda, né? Puxa, embora eu esteja fazendo tudo isso, eu estou tendo pânico. Embora eu esteja fazendo tudo isso, eu entrei num burnout aqui na empresa, que eu já desmaiei 2, 3 vezes, e eu não consigo sair dessa. Então a hipnoterapia é algo que vai muito ali, vai num ponto, literalmente, e ajuda a resolver aquilo, né? Então, eu sou a favor de tudo, de todos, né? Porque eu acho que não é sobre exclusão, né? Eu sou gostosão, etc. Isso é mentira, né? Tivemos coisas assim. Incrementar, mas não excluir nem substituir. Exatamente, né? É isso aí, funções diferentes. É bom saber, porque já nós temos um conceito que quando nós começamos a sentir bem, ou deixamos de fazer terapia, Exato. ou deixamos de tomar remédios. Exato. Então, como é um tratamento a curto prazo, não é me senti bem hoje, vou deixar de tomar o remédio que o doutor me deu, ou deixar de fazer outras coisas que estavam indo bem no meu dia a dia, né? É isso. E, Marco, para acrescentar um ponto, já que você falou isso, eu preciso falar isso para quem está assistindo a gente aqui também. O meu método é um pouco diferente dos demais. O meu método. Porque no meu método eu falo sobre hábitos para os meus pacientes. Então, eu faço uma diferenciação. A gente estava falando disso antes de começar aqui.
muita gente fala pra mim, vai lá, arranca minha depressão. Fala, cara, como é que eu vou Ou se arrancar a tua fosse depressão? cirurgia, um tumor. Vou assim, tirar um tumor, vou tirar uma pedra no rim, né? Vou fazer uma litotripsia. Não é assim. Então eu falo para as pessoas, não vou arrancar nada. É um grande processo de autoconhecimento. Esse estado de hipnose em que a mente está mais quieta, a gente vai conseguir olhar muitas coisas. E saindo desse estado, não é assim, pronto, levanta, vai embora, tá curado. Não. Eu falo, não. E eu pego no pé do meu paciente, hein? De todos os pacientes eu pego no pé. Porque eu ensino exercícios, todos os meus pacientes eu ensino a meditar, todos os meus pacientes eu ensino técnicas respiratórias. Então eu vou muito, embora seja uma terapia breve, ela é muito intensa. Né? Eu falo que tem terapias horizontais, nomenclatura, horizontais e outras verticais. Então a hipnoterapia se presta muito a fazer isso. Né? Então é muito interessante e eu pego no pé deles por isso. E eu não falo para eles, eu falo, não abandone nada. Pelo contrário, acrescente mais coisas, se você puder acrescentar, né? Porque é o que você falou. Eu tô bem, eu vou parar. Não é assim. Não sei se eu estou certo, mas quando você fala de algo verticalizado, talvez o que ajuda a hipnoterapia é poder identificar aqueles problemas, traumas, raízes, e uma vez saíram no flote, aí que você tem que tratar elas. Então, por isso que acho que não é tirar uma pedra no rim. Só te ajuda a reconhecer, Marco, esse é o problema raiz. Então, vamos solucionar, seja com hipnoterapia ou com terapia. Não sei se estou errado, mas acho que é isso que eu entendi da parte verticalizada. Legal. Algo interessante para falar, né? Sim, é autoconhecimento, tá? Todas as terapias são muito boas, mas a hipnoterapia faz algo muito interessante, em que tem muito estudo clínico sobre isso, inclusive. Não vou entrar nesse detalhe aqui, não é ser técnico, mas existe um termo chamado de RTM, Reconsolidação Terapêutica de Memória. A gente tem no cérebro um processo de reconsolidação de memória, quando a gente dorme, por exemplo. O sono serve para várias coisas, entre elas para reconsolidar as memórias do dia. A reconsolidação terapêutica de memória é, entre aspas, ajustar as memórias. Eu não vou entrar em termos tão técnicos, mas o que acontece? A gente tem que pensar assim, Marco, tem uma memória e uma memória emocional, né? Nem tudo tem memória emocional. Se eu te perguntar como é que é o seu sapato, se você não tem muita memória emocional, você nem vai lembrar direito do detalhe do sapato. A não ser Eu que você lembro, fale, porque eu tenho muito carinho nos meus sapatos. Eu sabia que... Não, ao contrário. Eu lembrei, tenho carinho, eu comprei não sei aonde. Essa você não vai esquecer. Né? Agora, qual a cor da cadeira? Não tem memória emocional. A hipnoterapia, ela vai endereçar a memória emocional. Então, os processos terapêuticos funcionam, esses de longo prazo funcionam por quê? Porque acaba tendo uma ressignificação, acaba tendo um cair de ficha, né? A pessoa fala, pô, entendi, tive insight. Pum, tive insight. Mas a hipnoterapia consegue fazer isso a curto prazo. Então a hipnoterapia faz o quê? Ela acessa as emoções. Então eu sempre digo para os pacientes, eu respeito a sua história, eu gosto de suas histórias, mas suas histórias estão todas aqui. E tá ótimo suas histórias. Mas tem algo que está embaixo das histórias. Né? Então esse embaixo é o quê? São as emoções. Sim. Eu brinco, eu faço uma metáfora que imagina que tem uma planta, uma árvore, e essa árvore está toda doente. Mas é porque a raiz tem... Exato. Desde a raiz está o problema. Isso aconteceu em casa. Quando eu conto, fala, Felipe, é uma metáfora. Não, acontece. Em casa, eu moro numa casa, num sobrado, num condomínio, e a gente tem um pé de romã. Eu amo planta. Eu plantei, minha esposa plantou as outras e tal, e tem um pé de romã. E é lindo o pé de romã. E estava doente um belo dia, o galinho, a florzinha, etc, tal, a romã, e bota remédio, bota, não resolve. E a folhinha espirra aqui, espirra no cara. Na hora que a gente chama o paisagista, ele fala, não, a resposta está nas raízes. A gente precisa cuidar das raízes. Continue cuidando do resto, mas vá olhar para as raízes que a resposta está lá. Então, Marco, agora rasgando a minha seda, porque a gente falar disso, não tem como. A hipnoterapia faz um acesso que poucas linhas conseguem fazer, que é literalmente acessar todas as emoções. Então, quando a gente fala de raízes, de origens, é todo um papo emocional. Né? Então, por exemplo, quando eu atendo uma pessoa que um tabagista, essa história foi muito recente isso, fumava 2 maços de cigarro por dia, Marco. Nossa. São 20 cigarros no maço? 40 cigarros por dia. 40 cigarros. O câncer estava do lado, né? O câncer estava do lado, não teve, graças a Deus. Mas por que ele fuma? Cigarro vicia? A nicotina é aditiva.
Mas aí, umas perguntas estranhas, eu perguntei para ele, por que você fuma? Ele falou, não, eu fumo para relaxar. Por que você precisa se relaxar? Mas Qual que é o motivo da sua ansiedade? E com todo fumante eu faço uma brincadeira. Fumo para relaxar? Ele falou, sim. Eu falei, então pega o maço. Vou fazer propaganda. Não vou fazer propaganda. Pega o maço daquela marca ali que é vermelha e branca. Não pode, não. Pega aquele maço que é a marca vermelha e branca. Se tiver alguma substância relaxante no maço, você não precisa pagar terapia. E não tem, só tem substância excitatória no cigarro. Nenhuma é relaxante. Se fosse para relaxar, faz meditação que ajuda e não prejudica, né? Então, qual que é a resposta? Sim, a nicotina é aditiva, mas além da nicotina ser aditiva, a relação com o cigarro é tão aditiva quanto, é tão viciante quanto. A relação com o cigarro. E mais até do que a relação com o cigarro é o que tem por trás. A hipnoterapia vai muito bem. Por que ele fumava? Porque essa compulsividade, né? Sabe por que ele fumava? Porque ele se sentia muito sozinho. E ele lembra que ele estava em casa, de garoto, o pai dele maltratava todo mundo, e o pai dele sempre ia para a sacadinha da casa deles fumar. E o pai dele mudava de personalidade naquela sacadinha. E ele ia brincar com o pai naquela sacadinha. Ele relacionava que o cigarro iria trazer algo positivo, como supostamente trazia no pai. Isso. Passado o tempo, ele estava na adolescência, muito tímido na escola, não conseguia se relacionar. Bom, eu falo de mim que eu sou tímido, mas ele não conseguia se relacionar com ninguém. E agora eu tô sozinho e vem um amigo e muito amigo e fala para ele, toma essa aqui. Mensagem. Bom, eu sou velho, né? Tô com 40, eu nem vou falar minha idade, irmão. E na minha época de garoto era bacana fumar. Então deu o cigarro para ele e falou, toma aqui. Esse é seu melhor amigo. Essa é a frase que ele queria. E quando ele põe o cigarro na boca naquela hora, ele lembrou. Olham para ele de forma diferente. Hoje virou moda fumar o tal do pendrive, aquele negócio eletrônico. Ele fez aquilo e todo mundo já olhou, nossa, fulano fuma, fulano é descolado. Uma recompensa positiva quase imediatamente, né? Recompensa, dopamina, nem vou entrar nesse detalhe todo, mas esse N coisas. E ele fuma. E fumar o primeiro cigarro é uma porcaria. Eu já botei na boca, mas é quente, o pulmão, gosto na... Só que começa a habituar. Porque o cérebro gosta do hábito. O cérebro tem uma tendência aditiva, né? O cérebro gosta do repetitivo. Então, se você estimula de uma maneira positiva ou negativa, o cérebro vai gostar, né? E pensar cansa. Pensar gasta mais trabalho, né? Pensar gasta, a ciência sempre muda esse número, mas gasta mais ou menos 30% da energia que vai para o corpo todo. Então, quanto menos eu pensar, melhor. Quanto mais automatizar, melhor. Então, olha esse caso desse fumante, então falando do que a hipnoterapia se presta, olha as raízes que a gente encontrou. Umas raízes de solidão, de abandono, né? Eu preciso da proteção de alguém, eu estou sozinho, isso estava embaixo do cigarro. Né? Então, por isso que é muito libertador. Quando falamos da hipnoterapia, como ela pode melhorar nesse autoconhecimento e nessa autoestima que a gente precisa rever? Ótimo, ótimo. A hipnoterapia é um excelente caminho para o autoconhecimento, com certeza, porque você passa a conhecer camadas que você não sabia ainda, né? Então, na hipnoterapia, você vai ter esse acesso a si mesmo. Esse estado, Marco, de olhos fechados, a gente só acessa dormindo. Vocês pararam pensar nisso já? Para quem eu falo isso, cara, é verdade. A gente só fecha o olho, a maioria das pessoas, pelo menos, para dormir. Ninguém fecha o olho para meditar ou para fazer outras coisas, para orar, para nada. Então, a hipnoterapia se presta a esse caminho. Então, quando você está de olhos fechados, quando você está mais quieto, a gente consegue acessar coisas que você outrora não acessava. Né? Então, tem gente que fala, puxa, eu lembrei disso, lembrei dessa cena. Eu não sabia que era desse jeito. Então, é um processo muito legal em que o adulto acolhe a versão criança. O adulto de hoje olha a versão criança. Isso é muito mágico, isso é muito bonito. A gente fez uma pequena demonstração aqui antes de começar, mas dá para ir mais profundo nisso. Então, o adulto acolher a versão criança, isso é muito bacana. Então, o autoconhecimento, eu sou suspeito para falar, porque o meu instituto de hipnoterapia se chama Instituto Felipe Gonzalez Hipnoterapia e Autoconhecimento. Está registrado, o nome é esse, é propósito. Então, é um grande processo de autoconhecimento e eu ajudo o meu paciente nisso. Então, além do processo de hipnoterapia, eu recomendo livros, eu recomendo filmes. Eu sempre digo, aqui é um processo até meio técnico, mas tudo bem. E você falou de autoconhecimento, Marco, porque quando a gente está em sofrimento,
às vezes tem uma área do cérebro que está muito ativada. Tem uma área do cérebro que parece uma sirene de polícia, ou uma campainha, ou esse alarme que tem no teto e quando Sim. acende o fogo, ele cai água. E essa área se chama amígdala cerebral. Essa área é pequenininha, porque tem o nome de amêndoa. Na verdade, são amígdalas, são duas, é desse tamanho. E a nossa última área do cérebro, segundo alguns estudos, ou a área nova, ou neocórtex. O meu só fica maior, não, mentira, que eu tô ficando careca, né? Mas é desse tamanho. E a amígdala é desse tamanho. Só que quando a amígdala está ativada, ela faz algo que a gente chama de sequestro emocional. Ela sequestra a tua área pensante. É muito doido isso. Então pensa assim, num assalto. Literalmente você para de pensar. A gente atua impulsivamente só por sentido de supervivência. Isso. Então, num momento de uma notícia ruim, etc., você para de pensar. A amígdala está ativada. Então, quando é um processo de autoconhecimento, nessa indicação de livros, etc., eu ensino as coisas para o paciente porque a ideia é trazer a gente para cá. E a meditação é uma técnica que traz a gente para essa parte, para o neocórtex, né? Então, isso do autoconhecimento. De autoestima, Marco, mais ainda, né? Porque, via de regra, tudo que a gente vive hoje é aprendido, né? Quando a gente vai olhar as teorias dos grandes aí, da psicanálise, a teoria freudiana, etc., do 0 aos 7 anos está a nossa primeira fase aí, em que a gente aprende muita coisa. E nós absorvemos muita E coisa absorvemos no nosso muita entorno. coisa. Do 0 aos 7 anos, né? Tem várias fases, né? A primeira fase, a gente é colado com mamãe. Eu e mamãe somos um só. Depois, mamãe me apresenta para um diferente, Sim. Nosso que é o papai. E mamãe autoriza ou não aquele diferente ser legal ou não. Então, primeiro eu e mamãe somos um, E depois isso mamãe... também pode ser um período já traumático Exato. ou positivo, né? Porque essa pessoa além que está entrando em nossas vidas pode Isso. ser entrar de uma maneira agressiva ou uma maneira positiva, né? Isso. Então, mamãe apresenta papai, papai, será que é um cara bacana ou não? E papai é aquele que autoriza para ir pro mundo. Se eu te autorizo, eu te dou essa permissão ou não, né? Então, tudo tá baseado ali na infância. E tudo começa lá, né? Todas as emoções que a gente vive. Então, muitas das vezes, o adulto que, já que você falou de autoestima, tem baixa autoestima hoje, tem uma fobia social hoje, não se sente merecedor e digno hoje, via de regra na infância sofreu bullying, sofreu algum tipo de discriminação. No passado nem bullying chamava, na minha época eu sofri bullying pra caramba na escola, mas nem chamavam de bullying. Eu era magrinha assim, era assim, e cabeçudo, parecia um pirulito. Então, a autoestima é muito disso. E é um mecanismo aprendido, né? Sim. Então, é um mecanismo em que você vai sofrendo aquilo. A criança não tem o cérebro inteiro formado. Os últimos números, os últimos, tem algum tempinho, mas o cérebro acaba de se formar com 24, 25 anos. Antes se pensava outras Por coisas. isso você fala que o adolescente é descerebrado. Acaba... Acaba de se formar, mas com 24, 25. Uma criança, ela não tem estrutura para saber responder ao trauma. Entende o que eu quero dizer? Não. Então, a criança está lá. Algumas áreas estão bem formadinhas. A amígdala já está lá fazendo sucesso. Tomando em conta Né? de tudo. A amígdala está lá, belezinha, está toda formada lá, e algumas outras áreas também, mas áreas mais especiais não estão tão formadas ainda. Então o cérebro alcança a maturidade 24, 25 por aí. E esse é o problema. Então a criança assimila tudo, a criança é pequena, o adulto é grande, ela não está em defesa perto daquilo. Até se a gente só amadurece a essa idade, até essa idade ainda a gente não tem esses filtros para poder Isso. ficar hermético a esses estímulos positivos ou negativos do nosso entorno, né? Isso. Então, por exemplo, uma história muito boa, uma cliente minha, ela quando ela ia se apresentar nas reuniões de trabalho, ela começava a passar mal. Ela tinha pânico. Mas um pânico muito exacerbado. Um pânico de tremer sem parar. Uau. E tem que ir para o banheiro e tentar respirar e não consegue, N coisas e não consegue. Já vinha fazendo algumas terapias já. Estava num processo bom de autoconhecimento, mas de novo, a coisa agudizou, né? Ficou aguda, né? De onde vinha? O chefe dela era a cara do papai. Uau! Interessante, né? O chefe tinha o jeito do papai. O chefe, e ela falava da gravata do chefe direto. Ele tem aquela gravata amarela, mais ou menos, a gravata amarela, aquela roupa. E ela falava aquilo e mudava a expressão. Eu falei, tem coisa aí.
Tem coisa nessa história. Tem... Sabe que agora, há duas coisas que eu lembrei conforme você está fazendo a fala. Primeiro, quando a gente fez essa prática prévia e você me falou que eu lembro um período feliz na minha vida de criança, justamente foi antes dos meus 7 anos. Uhum. Então, acho que era um período que, no meu caso, fui acolhido com muito amor, porque eu sou o neto mais velho, então eu sou o primeiro neto. Sou o único filho da minha mãe nessa época. E o único neto de 2 famílias. Então, há muitas lembranças positivas. E meus períodos mais traumáticos foram após, mais ou menos, coincidência foi aos meus 8 anos, 7 ou 8 anos, que foi já a parte mais traumática da minha vida. É muito interessante isso. E me faz lembrar também um podcast que a gente fez, que a gente falava de antroposofia e dos setênios da vida. Setênios, Então, a gente fala dos primeiros 7 anos também. Isso. E tem uma teoria extra. Tem um livro chamado Timeline Therapy, do Ted James. É um livro de hipnoterapia bárbaro. Tinha umas edições em português, agora não tem mais, a gente só acha em sebo. Eu paguei caríssima na minha. Mas eu tenho em inglês também. E ele fala no livro, ele fala sobre 3 fases de criança e de aprendizagem. Achei muito legal isso. Ele chama de imprinting, modeling and social. Então, imprinting é esponja. Eu gosto de aportuguesar e deixar tosco as coisas, tá? Deixar popular. Esponja. Então, a primeira fase, eu estou como uma esponja. O mundo está imprimindo as situações em mim. O mundo está fazendo isso e eu estou com uma esponja absorvendo tudo aqui. Esponja no microfone aqui. Né? A segunda fase, modeling. Eu estou copiando as pessoas. Estou copiando quem? A gente está funcionado com o nosso entorno, então queremos ser nosso entorno. E para ter esse sentido de pertença, a gente quer fazer o que está no seu entorno. Estou copiando mamãe e papai. E eu falo, mamãe e papai são figuras, né? Não necessariamente o homem e a mulher que está lá, são as figuras que representam mãe e pai que estão naquele momento lá. Então, estou copiando aquelas pessoas, estou me inspirando nelas. E o social, estou dando para o mundo o que eu aprendi. Né? Então, é esse o mecanismo. Então, esse mecanismo fica por trás de tudo. Então, quando você descobre o que é, quando você descobre que é por conta de uma infância disfuncional, quando você descobre que é por conta de uma coisa na escola, e quando você vê, você como adulto vendo isso, é legal você ver isso. Pode parecer traumático, como, ai meu Deus, a hipnoterapia vai retraumatizar. Não, não vai retraumatizar. Né? Então, as pessoas falam assim, vai retraumatizar? Não, não vai. Pensa assim, Marco, pensa quando você vai no dentista. E o dentista fala assim, não, mas a parte, o dentista fala, olha, eu preciso tirar essa cárie, eu vou curar a cárie, eu vou olhar o que tem, vou passar o tal do motorzinho, mas tá tudo bem, eu vou limpar, vou botar um remédio, depois eu vou fazer uma limpeza, depois vou fazer um clareamento, o dente vai ficar lindo. Ah, cara, beleza. Às vezes a pessoa fica só pensando na cárie, quando tem todo um resto em volta, entendeu? Então, não retraumatiza, não é por aí, pelo contrário, então, em termos de autoestima, dá muito poder. Dá muito poder eu falo assim, aquela criança não teve culpa pelo que aconteceu. Mas você, como adulto, tem responsabilidade... Até onde não vai afetar em nossas vidas atuais, né? Você, como adulto, tem responsabilidade em cima dessas crianças. Então, esse processo de autocura, de você curar essas crianças, é muito fabuloso. É muito bom. Um dos métodos da hipnose é a regressão. Me conta um pouco disso. Muito bom. Regressão. Muitos mitos em cima, hein? Muitos mitos em cima. Eu vou apagar, vou voltar no tempo. E agora? Para onde eu vou? Né? E já que você tocou em alguns pontos, esse foi de antroposofia e afins, eu vou me permitir aqui para mais além, tá bom? Para a conversa. As pessoas me perguntam assim, Marco, mas eu queria fazer regressão. Para quê? Eu queria lembrar de uma cena. Ou, eu queria saber quem eu fui na vida passada. e coisas do tipo. Eu sempre falo que é regressão. Essa é boa, já me pegou. Essa é boa. E eu sempre digo que a regressão não é recreativa. Ó, trava a língua. A regressão não é recreativa. E tem gente que fala, faço regressão para descobrir. E todo mundo foi Cleópatra, e todo mundo foi Bonaparte. Todo mundo foi algo assim, da aristocracia. Mas a regressão, Marco, serve para quê? A regressão que eu faço, a regressão terapêutica. O nome correto é Affect Bridge. Esse método foi criado por John Watkins, um hipnoterapeuta aí de um século atrás aqui.
E affect bridge o quê? Ponte da emoção. Ou ponte do afeto, o nome correto. E a regressão acessa a emoção, entende? Sim. Então, por exemplo, a pessoa me procura hoje e ela tem um problema emocional hoje. A pessoa às vezes fala, eu tenho ansiedade. Isso aqui, ansiedade é um nome geral, uma nominalização. A ansiedade pode ser várias coisas. Sim. E quando a gente acalma a mente, por meio de N técnicas, a mente está mais calma, a gente descobre de repente que embaixo dessa ansiedade tem uma angústia, que já é emoção. Já é uma forma de emoção, angústia. E a regressão visa fazer um tracking de onde vem essa angústia, do começo. Então a regressão fala assim, vamos descobrir qual o começo da angústia. Entende? E a gente vai para o primeiro ponto. E para os pontos subsequentes. Então daí, por isso que eu brinquei com a história de outras vidas, agora emendando esse teu papo, você faz regressão de outras vidas, eu falo, depende de vários fatores. Primeiro, da tua crença. Eu não ponho a minha crença em jogo dentro de consultório. Eu sou espiritualista, eu falo para todo mundo, mas eu não ponho ela em jogo. Isso, você vai voltar... Não, não é. A gente vai voltar para onde tudo começou. Entende? Então, não sei onde está o começo, a gente volta. E aí uma resposta que dou para as pessoas falam, pô, mas eu achei que eu poderia saber. Eu falo, você jamais vai saber se é verdade ou não. Não tem como. Que seja outra vida, que seja uma cena de infância. Então, eles voltou para uma cena de infância, tá na sala de aula, tá acontecendo tal coisa. Felipe, é verdade ou não? E aí vem uma coisa, Marco, muito curiosa, que as nossas memórias são plásticas. E essas nossas memórias são falseáveis. Então, quando a gente fala de regressão, a gente está usando coisas que estão dentro de você, emoções que estão dentro de você. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, pô, eu queria fazer a regressão para lembrar a senha de um cofre. Você pode me ajudar? Eu falo, cara, é impossível. Antes se aceitava em tribunal americano a regressão como prova. Como prova? Já se aceitou como prova, há muitos anos atrás. Com o advento da ciência, da neurociência, ressonância magnética funcional e muitas coisas da ciência por aí, se descobriu que as memórias são plásticas. Então, como assim? Isso, eu iria perguntar. Quando você se refere à plástica, o que é? É o seguinte, antes se acreditava que a memória era tipo uma capa do Estadão. Ó, o Estadão nem tá me pagando, hein? Sacanagem. Antes se pensava que a memória era como uma capa de jornal. Beleza? Então é estanque. Parada. Lembrei de tal fato. Depois se descobriu, não, que não vou mais repetir o nome do jornal, que não é como um jornal, é como o portal do jornal. Se você entra no portal desse jornal agora e fica dando F5, atualizar, a capa vai mudando. Sim. Quando você lembra de um evento, olha que louco isso, você acaba mudando a memória desse evento. Isso é muito sério. Ou vá perdendo detalhes ou incrementando coisas. Ou aumentando coisas. Esse é o papo muito maluco da coisa. Tem um documentário na plataforma de streaming, essa bem conhecida aí, eu não sei se está lá ainda, talvez esteja, se chama Memory Hackers. Hackers da mente, memória. hackers da memória. Nesse experimento, olha só, uma menina relata, uma adolescente, que lembra do 11 de setembro e que lembra do cheiro da fumaça e que ela trabalhava num prédio do lado. E no final foram descobrir que ela trabalhava num prédio muito distante. Uau! A memória foi, entre aspas, criada. Com N fragmentos ali em cima daquilo. Veja, mas foi criado o quê? Com emoção. Então, eu sempre digo para as pessoas, a gente vai voltar no momento que aconteceu. Foi real, não foi? Eu falo, não importa. Importa que veio aquilo, vamos chamar assim, veio, tem um nó emocional para a gente resolver e a gente vai resolver. Então, é muito leviano falar, né? Aconteceu de fato, era aquilo, a data tal. Não é assim. É muito interessante agora vendo, porque como prova legal? Porque imagina que a pessoa tenha lembrado algum episódio traumático, tipo um estupro. Isso, como que vai ser demonstrado que aconteceu? Então, assim, quando eu faço a hipnoterapia, Marco, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu adoro regressão, amo, posso até amanhã. Se me deixar, eu falo até amanhã. 12 horas de regressão. É o seguinte, você tem que tomar muito cuidado para você não sugerir coisas. Então, a coisa caiu por terra em tribunal porque outro dia uma cliente, quando estava em regressão, relata um abuso. Sim. E ela faz o retrato falado do abusador e era o hipnólogo. Era o hipnólogo? Que estava fazendo com ela na hora.
Aí já desacreditou. Então não teria como ser ele, porque a história é mais ou menos assim. É mais complexa aqui, mas não teria como ser ele, porque ele estava lá com ela. Então ela acabou falseando essa memória. Então a gente tem que tomar muito cuidado, voltando ao que eu falei no começo, para não sugerir coisas. Então quando a pessoa chega para mim, eu tento deixar a memória o mais limpa possível, entende? A pessoa fala para mim, eu falo isso, vamos usar a sua memória, vamos voltar no tempo, entre aspas, vamos voltar na emoção que você está sentindo. Esse local que você está agora, é dia ou noite? Uma pergunta, né? Binária, dia ou noite. Sozinho ou acompanhada? Lugar aberto ou fechado? Quantos anos você tem? Só. Aberto ou... Vou melhorar isso. Sozinho, eu tô acompanhada no meu quarto e tá escuro. A gente já começa a inferir coisas, sim ou não? Sim, a gente já começa a pensar coisas. Sozinho, não, tem gente com ela no escuro. Quem tá com você? Meu pai. Se eu não sou estudado, se eu não tomo cuidado, eu posso inferir coisas e eu posso atrapalhar a terapia. E aí, o que ele fez com você, hein? E também dar realidade a talvez algo que não tenha acontecido. Né? E aí, o que ele faz? Ele coloca a mão nas calças? Veja, eu estou influenciando no resultado. Então é um perigo, né? Cair em mãos de quem não sabe fazer. As minhas perguntas são: aberto ou fechado, sozinha, acompanhada? Quantos anos você tem? E depois? E depois? E agora? E depois? E agora? Para eu deixar essa memória limpa. Entende? Com o mínimo de interferência minha. Para depois o adulto, a versão adulta, ir lá e acolher aquela versão. Então, Marco, falando de regressão, a regressão visa reeducar o sistema. Entende? Aquela criança não tinha culpa e não tinha recurso. Então, hoje o adulto vai lá e acolhe a criança. O adulto vai lá e reeduca a criança. Então, a regressão serve para isso, mas eu não uso só a regressão. A regressão é um grande processo de insight, né? Então, a regressão não é só a cena inicial, é o adulto visitando várias versões crianças. Isso é muito interessante, né? E tem coisas curiosas que podem acontecer em regressão. Tem um colega que se formou em hipnoterapia comigo, essa é muito boa. Se formou em terapia comigo, hipnoterapia, e ele tinha bruxismo. Bruxismo. E muitas dores e tal, e durante o processo de hipnose a gente sempre vai acessar a emoção. A gente, eu digo, eu que sigo a linha da regressão por emoção e da hipnose acessando as emoções. Eu sempre vou para o campo das emoções. Quando ele acessa a emoção, porque foi um processo que a gente viu acontecendo, então quando ele acessa a emoção, o que você sente aí? Eu sinto raiva, e gozado que a emoção da raiva é mais ou menos assim. Tensão. E assim, raiva, ele tensiona a cara toda e o corpo todo. Cara, ficou duro. E bate na mesa e um estado Freud chamava isso de abreação. Essa seria a reação abnormal. Abnormal reaction, o nome em inglês, né? Acessa aquilo, volta no tempo. Aonde você tá? Tá escuro. A gente falou disso agora há pouco. Você já sabe o que eu falo. Tá escuro. Você tá onde? Tô na barriga da minha mãe. O que tá acontecendo? Não tá difícil respirar aqui. O que tá acontecendo? Não tá difícil respirar aqui. Estão fazendo mal pra minha mãe. O que estão fazendo com a sua mãe? Botaram em ela. Querem matar minha mãe. Nossa. E o que acontece? Aí vem a parte estranha da coisa. Veja a cena de fora. Tchum. Minha mãe tá numa farmácia, tá fazendo compra e entra um bandido. E ele enfia um estilete na barriga dela. E eu sinto isso dentro da barriga dela. Então quando você vai pra linha da... A cara minha, bizarro, ela né? tá grávida. A mãe tava grávida dele. Quando você vai pra linha da psicoterapia corporal, ou da psicologia corporal, das terapias que envolvem o corpo, e você vê tudo isso, então a biossíntese e muitas outras falam que dentro da barriga você já sente. Sim. Então, autores David Boadella, tem vários que eles falam que você tá lá, o nenê já sente. Ele já sente as emoções da mãe. E aí ele conta isso. E ele faz o processo, então ele descobre que a raiva tá lá. Ele adulto vai lá e acolhe aquela versão. Ele adulto vai lá e cuida daquela versão que tá lá. Ele adulto abraça aquela versão, solta as tensões que estão lá. Então percebe,
é toda uma forma de reescrever o emocional. Faz sentido? Sim. Né? Então ele reescreve o emocional. Então tem a memória não dá para apagar. Agora dá para mexer nesse invólucro emocional que está aqui, na memória emocional. Então mexe nisso. O adulto ensina a criança, o adulto reeduca a criança, o adulto abraça, o adulto fala que deu tudo bem, que a mãe dele sobreviveu. E ele chega para cá como adulto, e a parte bizarra dessa história é que a mãe dele não tinha contado isso para ele nunca. Tinha acontecido. Não tinha contado. Ele chega em casa, ele procura a mãe. E a mãe começa a chorar. E a mãe fala, isso aconteceu. Nunca te contei, meu filho. Período muito traumático para uma mãe, né? Porque olha o perigo de ter perdido o filho com esse episódio. Então, pasme com essa. E para quem está assistindo a gente, vou deixar o povo com a pulga atrás da orelha. Um autor americano chamado Brian Weiss. Ele só fala de regressão de outras vidas. E ele... Anotaram? Brian Weiss. E ele fala, Marco, ele vai atrás das histórias. Ele vai atrás para descobrir, porque as pessoas fazem regressão, veem os fatos. Sim, eu acabei de dizer coisas que a memória pode ser falsa, etc e tal, tudo bem. Mas ele fala, eu vou lá investigar. E tem histórias bem bizarras com isso, em que se comprova que aquilo aconteceu. Durante a minha formação de hipnoterapia, de uma delas que eu fiz, que você mencionou aqui, tem um caso que a gente vê que é de cair o queixo também, que a pessoa vai lá e faz a regressão. Eu morava numa casa, não sei das quantas, e eu era muito milionária. Eu escondi um tesouro na parede. Não, imagina, isso é besteira. Foi lá e procurou. Aonde é a casa? É sério, a casa... Ela achou. Achou, calma. Tá fazendo mistério. Virou rica. Casa tal, pena que não funciona. Mas amanhã vou fazer terapia. Que moeda que era, né, cara? Que tipo que era, mas não funcionava mais, né? Tipo hoje, achar enterrado cruzeiro. Ninguém precisa entrar no Big Brother Brasil, só fazer a regressão e saber onde que guardava o dinheiro em vidas passadas. Cara, você acredita? Ela falou que tava na casa tal, chegaram lá, uma família morava na casa. Nossa. Ela falou, não, eu juro que tá aqui, eu sei a parede que isso tá. Convenceu a família, quebraram a tal da parede e tava lá, tinha lá um baú com as moedas lá dentro. Pasme. Isso é muito sério. E tem várias histórias que a gente vê hoje com isso. Eu falo, cara, não sei para onde vai, né? Então tem muita coisa interessante ainda. Então é um terreno muito rico e, ao contrário de outros hipnoterapeutas, eu falo algo de novo, eu não ponho minha crença filosófica e não ponho minha religião em jogo. Mas eu gosto de falar que a hipnoterapia, que usa a hipnose, eu gosto de usá-la como uma porta. Entende? Sim. Uma porta para abrir várias coisas, várias realidades, várias possibilidades. A gente não sabe tudo. Né? Sei lá. Cada dia a ciência descobre uma coisa diferente. Então eu gosto de deixar essa porta aberta. E porque tem muita gente que é muito... nada contra os ateus e nada contra quem, não sei o que. Não, nada contra isso. Mas tem muita gente que fala, não, é isso. Não, isso aqui não existe. Isso aqui... Tem tanta coisa que a gente está para descobrir, né, que a gente não tem nem ideia, então eu gosto de deixar essa porta aberta. E a regressão é uma excelente porta para isso. Pessoalmente, sempre tive muita curiosidade sobre a regressão, mas sempre teve o medo de... a gente está lidando com traumas presentes. Estarei preparado para poder reviver traumas passados? E nesse processo de hipnoterapia, será que eu vou viver esse período traumático no seu por 100% e vai afetar minha realidade atual? Muito boa pergunta, excelente pergunta, mas tem um primeiro pressuposto aí. Essa é uma excelente pergunta. A ideia é assim, ó. Quantos anos você tem, Marco? Não se fala. Tá bom. 30 e um pouco. Tá bom, não se fala. 30 alguma coisa. Não, 33, vou falar. Tá bom. Tá bom. Olha aí, 33. Com 33 a gente tem um pressuposto aqui já. Tá vendo? Você é um cara grande, é um cara forte e tal, não sei o que lá. Você com 33 é forte, é grande. Você com 33 está aqui fazendo um podcast. Tá correndo atrás dos seus sonhos, tá fazendo acontecer. Sim? Sim. Comparativamente falando, você já é mais forte, mais poderoso e mais capaz que a tua versão de 3 anos. Sim ou não? Sim, lógico. Simples assim. Essa é a primeira explicação. Então, hoje, a tua versão de hoje é mais poderosa que a versão criança que está em defesa. Então, o primeiro delta já é esse.
um delta de idade, de sabedoria e de conhecimento. E de capacidade de de capacidade. lidar com Isso, traumas, né? Isso. Então, você está aqui. Então, esse fato de você estar aqui, a criança estar aqui, uma baita diferença. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando a gente vai fazer um processo de regressão, e quando a gente vai fazer, você está num ambiente seguro. E você está acolhido. Então, eu vou retraumatizar, eu vou lembrar, vou quebrar o consultório inteiro. Traumatizar já está. A palavra é essa. Você já está traumatizado. Exatamente. Você tirou da minha boca uma coisa que eu ia falar, sinceramente. Você já está em trauma. Quando a pessoa fala, cara, eu tô com ansiedade, eu usar um palavrão, ferrou, você já está em trauma. Você já está ferrado. F3 pontinhos. Não quero. Os pacientes estão assistindo a gente, eu não quero fazer algo jocoso, mas ele já está assim, né? Com ansiedade, com depressão, ele está já traumatizado pelas suas próprias histórias. Só que o consultório, dá para atender presencial, dá para atender online também, eu consigo construir um ambiente seguro, eu consigo municiar ele de recurso, então adoro respiração, adoro técnica de visualização, para construir essas ferramentas. E municiado dessas ferramentas, e eu junto, a gente vai fazer esse trabalho do passado. Né? Então, não retraumatiza, e sim, a gente constrói isso e você consegue fazer essa acolhida. Aí outro ponto que na nossa conversa também veio na minha mente, que é vantajoso na parte da regressão, e isso de reviver coisas do passado, é que muitas das coisas que acontecem em nossa infância, a gente se culpa. E quando você falou, vai abraçar ao teu eu criança e fala, não foi tua culpa. Né? Você não tinha as ferramentas, não tinha o poder de poder lidar contra isso. É isso. Então, a questão da culpa é muito legal. Vou colocar algo bem interessante aí, que é pesado, mas é libertador ao mesmo tempo. Já atendi muitas pessoas que foram abusadas. Muitas. E, via de regra, o abusado sente culpa. Via de regra, o abusado sente culpa. Pô, se eu fosse diferente, isso é um papo muito subconsciente, né? Se eu fosse diferente, será que eu teria sido abusado, abusada? É a conversa interior. É o piloto Tendria assim, né? Porque nesse momento não era essa atual, né? Mas essa conversa fica, é por isso que vem a culpa. Claro. Mas o que será que eu fiz para ser estuprado ou estuprada? O que será que eu fiz para receber aquele abuso? E isso fica. Então, a gente, isso é emoção. Essas emoções estão no adulto que está disfuncional hoje. A criança que não teve as necessidades atendidas do ontem está dentro do adulto que está disfuncional hoje. Então hoje esse adulto está como? Ele tem burnout. Esse adulto está como? Ele está com depressão, ele está com ansiedade, ele está com toque, ele está com compulsão. Entende? Então essa é a ideia. Então o que tem dentro? Você falou da culpa, é muito bom. Tem culpa, tem medo, tem raiva, tem vergonha. A vergonha está junto com a culpa. Entende? Então assim, atendi uma cliente recente com isso, N abusos e tal, e ela, não esqueço, quando ela entra no consultório, parecia que os olhos dela tinham sido pintados por Photoshop. Como você é fotógrafo, sabe aquele azul que a gente vê, você vê nos Instagrams, eu tenho países, assim, as Maldivas, aquela água azul. Sim. Ela entrou, ela olhou para mim e falei, cara, que é isso? Lindo, né? Eu falei, cara, minha primeira pergunta, eu falei, é lente? Ela falou, não. Eu falei, meu Deus, cara, nunca tinha visto, sabe? Eu falei, cara, fotografia, né? Pra você é um prato cheio, você fotografa, né? Aí ela falou, ela passou por vários abusos e tal, ela tava num processo super disfuncional agora de mais velha, não conseguia confiar em ninguém, não confio nos homens, e ela tava numa empresa, uma executiva cheia de homens, a maioria era, o mercado dela muito masculinizado, um monte de homens, e aí, quando ela volta no tempo, ela fala que ela era uma atriz mirim, e ela sofreu abuso na televisão. Várias pessoas abusaram dela. Depois o padrasto dela abusou dela. E uma hora ela fala, tudo por culpa do meu corpo e culpa dos meus olhos. Olha que intenso isso. E aí a gente... Porque se já acontece reiteradamente, aí já é pior o peso, né? O que eu fiz? Porque é isso. Eu atraí essas coisas, né? É isso. Então a gente faz o que nessa hora? Eu preciso ressignificar isso. Isso funciona de forma só falada? Funciona. Mas demora, entende? Sim. Vamos trazer, vamos conversar. Você não é culpado, olha, funciona. As terapias tradicionais são assim e funcionam.
com todo um contexto, olha só, olha isso aqui, olha esse complexo. Funciona, claro que funciona. Mas durante a hipnoterapia é mais fácil fazer, nesse estado de mente mais aquietada, que não tem mais nada em volta. Que tá você e a versão criança na tua frente. E nessa hora, é um trabalho de ressignificação. Claro que eu ajudo a pessoa, não deixo só a pessoa lá com a criança. Eu trago toda essa conversa que eu tive com você aqui agora. Não é tua culpa, tá tudo bem. Olha, você é maior que a criança. Ninguém aqui é culpado, você é perfeito. Vai lá, abraça aquela criança. O abraçar a criança, Marco, é muito libertador. É lindo fazer isso. É lindo e é... Eu já fiz... Bom, eu passo por hipnoterapia direto. Eu troco terapia com colegas, eu não tô bem. Eu falo, faz em mim, vai, vamos trocar. Eu faço uma porrada, eu amo fazer. Então, isso com a criança é lindo de fazer, porque se abraçar aí, você fala, cara, e as pessoas choram, então o ressignificar tá aí. Né? Então, eu vou apagar a cena? Não. Isso é sobre perdoar o algoz? É sobre perdoar o estuprador? Jamais. Não é sobre essa linha. É o contrário. Então, liberar a culpa, sim, liberar o medo, liberar a vergonha. Agora, você pode ser quem você é. Assuma esses olhos para o mundo. É isso aí. E ela usava uns óculos e a propósito. Ela mostrava os olhos. É muito, muito linda essa história. Eu falei, tira esses óculos. Mostra quem você é. Tem a ver com a autoestima que você me perguntou agora há pouco. Quando acabou a sessão, ela fazia assim com o corpo. E falam da postura até a postura, até a postura muda. Falam, né? da postura da Mulher Maravilha, isso é muito legal, né? Tem uma autora que fala disso, Amy Cuddy, uma pesquisadora americana, ela tem um livro chamado Poder da Presença, e ela fez assim no final da sessão, eu vou chorar se contar essa história. Ela fazia assim, ela falava, é isso. Ela falava, eu posso. Eu já tô também quase... E ela, isso já é hipnose. E ela com a mão assim, eu posso, eu consigo e tal. E acabou, eu falei, como é que você tá? Ela falou, tô sem palavras. E ela com a mão assim, com a mãozinha assim, fazia assim. E aí o dia dela foi incrível, porque ela passou a olhar para aqueles homens e o trabalho dela de forma diferente. Porque ela olhava e ela falava, cara, não tem mais o medo atrás. Que lindo. Não tem mais a vergonha, não tem mais o desamparo. Eu posso ir em reunião de igual para você. Eu sei que eu vou apresentar só um número, eu sei que você não vai me dar um tapa na cara ou vai querer abusar de mim, eu sei que é só um número. Entendeu? Tô falando demais. Felipe, vamos fazer assim. Eu te convido, vamos lá, a fazer uma segunda parte. Tá bom, tá bom. Eu tenho muitas perguntas, a gente Ótimo. só chegou à metade. Nossa senhora. Tá bom? Eu quero também que você me fale, outra das perguntas era porque a gente está falando muito de traumas passados. Sim. Mas também quero que a gente entre como a hipnoterapia ajuda no presente. Vamos lá. Eu vi também um podcast tuyo que falava muito de mudar nossas frequências hacia nosso futuro. Legal, perfeito. Entendeu? Vamos lá. E as outras coisas que eu tenho. Tá. Se despide do público, dá tua mensagem, onde que a gente pode te procurar. Tá bom. Quais são tuas redes sociais também. Sei que você também tem um podcast, então vai lá. Tá já. bom, vamos lá. Então, quem quiser me procurar, a gente falou bastante, eu gostei muito aqui da conversa. Você pode entrar no meu Instagram, @FelipeGonzalesOficial, Felipe Gonzales, com os animes no final oficial, Felipe Gonzales Oficial. Você pode ir no meu YouTube, Felipe Gonzales Oficial também. Você pode ir no meu site, felipegonzales.com.br, ou você pode mandar mensagem para a equipe vai te atender, e se você falar que você veio aqui do podcast do Marco, você vai ter uma condição diferenciada. E fala, pô, te vi no podcast do Marco, o que você pode fazer por mim? Minha equipe vai te ajudar. O WhatsApp é 011 9 1468 2090. 011 9 1468 2090. Então, as redes estão aí no Insta, tem tudo, todas as redes estão no Insta. Eu tô no Spotify também, esqueci de falar que as pessoas estão amando o Spotify, porque venhamos e convenhamos, fica olhando pra essa cara aqui barbada, esse cara feio aqui, precisa nascer umas 10 vezes para poder melhorar um pouquinho. Tô ferrado, então melhor talvez você me ouvir, sei lá no Spotify, porque tô no Spotify também. Então você digita Felipe Gonzales, você vai me achar. O YouTube tá legal, tô com 79 vídeos já, esses vídeos são podcasts, estão no Spotify. Então liga lá pra gente, pra te ajudar nessas questões não só do passado, mas do presente, porque é tudo interligado. Já que você me falou do próximo programa, já vou dar uma palhinha. Tudo está interligado, as emoções, os hábitos, o que você vai pensar de você amanhã, está tudo interligado. Então, é uma tríade, passado, presente e futuro. Então, posso te ajudar com ansiedade, com depressão, com pânico, com fobias, com compulsões, com tudo isso que a gente falou. Manda uma mensagem, vai ser legal falar com vocês, e fala que você veio daqui, do podcast do Marco, e você vai receber aí
condições muito especiais aí. Obrigado, Marco, pelo convite. Obrigado também. Eu fiquei muito contente, muito enriquecedor. Passou o tempo muito rápido e precisamos fazer essa segunda parte. Ótimo, vamos nessa. Conte comigo. Tá bom, galera. Curta, compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações e se inscreva no canal. Um beijo.